Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live das quartas-feiras, discutindo o colapso ambiental no Rio Grande do Sul. E uma formulação de uma pergunta: é desastre natural ou erro da ação humana? E para isso convidei o professor Luiz Marques, que é nosso colega, professor da Universidade de Campinas, que é professor aposentado e colaborador do Departamento de História da Unicamp, autor do livro Capitalismo e Colapso Ambiental, que faz profunda reflexão sobre a atual situação do caos ambiental do Rio Grande do Sul e do mundo como estão vivendo. Como nós sabemos, o modelo de desenvolvimento que nós temos em curso, que é o capitalismo voraz, sem pátria, como nós estamos desenvolvendo no mundo inteiro hoje, ele não tem futuro, digamos assim, para a condição do próprio sistema e para a condição da espécie humana, em virtude que nos últimos 50 anos, como nós sabemos, foi desmatado, destruída a natureza mais do que os períodos pretéritos da humanidade, quer dizer, se continuamos assim, tem um limite. E o limite se impõe ao sistema capitalista, que não é apenas uma forma de produzir, é uma forma de pensar. Que vários sistemas políticos no mundo todo pensam da mesma forma. Isso é ruim para a espécie da humanidade. Então, Luiz Marques é estudioso do capitalismo, é estudioso do colapso ambiental. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a tua impressão inicial sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e como é que isso é uma marca indelével, digamos, que pode acontecer no resto do mundo. Boa noite a todos. Com a palavra, então, Luiz Marques. Boa noite, José. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui conversando com você. O que você já adiantou me parece absolutamente acertado. Nós temos um sistema econômico global que se globalizou tanto mais, com várias ondas de globalização. A última grande onda foi nos anos 80, não é, do século XX, com a década Reagan-Thatcher, Reagan nos Estados Unidos e a Thatcher, a desmontagem de toda uma tradição social-democrata que havia sido constituída a duras penas ao longo do século XIX e século XX. Essa desmontagem apenas acelerou um processo que hoje se mostra de uma maneira muito inequívoca, com uma evidência muito brutal, e que é o fato de que nós estamos num sistema que nós podemos chamar de uma crise planetária, uma policrise planetária, onde você tem, antes de mais nada, no âmbito das relações do homem com a natureza, você tem um sistema climático que está completamente desestabilizado. Nós estamos hoje aquecendo, na média global, terrestre e marítima combinada, na superfície do planeta, a uma taxa de 0,3 graus Celsius por década. Levar em consideração que entre 1970 e 2010, portanto, nesse período de 40 anos, a taxa de aquecimento era de 0,18 graus Celsius por década. Hoje nós estamos quase o dobro já dessa taxa de aquecimento, portanto, é uma aceleração absolutamente indiscutível. Isso nos leva, portanto, a alguma coisa da ordem de um aumento de 1 grau na temperatura média superficial do planeta, terrestre e marítima combinada, a cada 3 décadas. Isso nunca aconteceu na história do planeta, porque os negacionistas, acho que é importante que a gente sempre tenha presente isso, os negacionistas tendem a dizer, ou dizem, não sei se ainda dizem, porque hoje o negacionismo está muito, esse negacionismo brutal, o negacionismo hoje é um pouco mais sutil, mas esse mais brutal, diz, não, a Terra já aqueceu, já esteve muito mais quente do que hoje. Óbvio, qualquer pessoa com uma cultura média sabe que no final do Cretáceo, o planeta estava 14, 15 graus Celsius mais quente do que no período pré-industrial, por exemplo. O problema não é a intensidade do aquecimento, o problema é a velocidade desse aquecimento. Porque o tempo é o fator mais importante em todo o processo de adaptação. Então, se um organismo, um ecossistema, um bioma, o planeta como um todo, muda no seu estado de equilíbrio climático ao longo de um milênio, a vida no planeta se adapta. É claro que haverá problemas, etc., mas, grosso modo, ela se adapta. Quando nós estamos falando de uma mudança de 1 grau a cada 3 décadas, não há possibilidade de que a maior parte dos organismos multicelulares, inclusive nós, sejamos capazes de nos adaptar, sobretudo numa civilização como a nossa, que é profundamente dependente dos combustíveis fósseis. E os combustíveis fósseis são exatamente a principal causa desse aquecimento, a queima desses combustíveis, porque nessa queima ela gera
gases de efeito estufa, o CO2, sobretudo, mas também o metano, o CH4, e esse gás é um gás que retém calor na troposfera, na forma de retenção de ondas da parte da infravermelha do espectro eletromagnético. Então, nós estamos nessa situação, uma situação terrivelmente complexa, e o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul é um epifenômeno desse processo. Hoje nós estamos tendo na Índia, saiu nos jornais hoje, temperaturas da ordem de 48 graus Celsius. Os estados da Índia que estão sofrendo essa temperatura já, por exemplo, suspenderam as escolas, porque, evidentemente, nós não temos condições, nosso organismo é um organismo muito limitado do ponto de vista da capacidade que nós temos de lidar, né, com temperaturas fora da nossa zona de conforto. A única coisa que a gente sabe fazer é transpirar, né? Portanto, num clima que é, inclusive, mais úmido, isso é até um mecanismo muito, muito elementar. Então, a situação é essa, nós estamos nessa questão, nós estamos, além da questão climática, eu não vou me delongar muito, nós temos um problema fundamental, que é um problema de perda de biodiversidade. E basta que a gente leve em consideração um elemento muito simples, qualquer pessoa pode entender. 90% da vitamina C que nós temos que ingerir para que a gente não morra de escorbuto e outras doenças, ela provém de vegetais que só existem porque são polinizados por insetos, ou mesmo por vertebrados, morcegos, etc, etc. Nós estamos acabando com os insetos. Através do quê? Do agronegócio, que injeta quantidades absolutamente brutais de agrotóxicos que são inseticidas. E, portanto, nós estamos claramente criando uma situação em que nós não temos mais as possibilidades de ter uma relação de sobrevivência com os sistemas naturais dos quais nós somos parte, né? Então, esse é um segundo dossiê fundamental, a questão da biodiversidade, além do clima. E você tem uma terceira questão, que é a poluição. Nós temos hoje uma poluição química industrial que está matando, que está intoxicando os organismos de uma maneira brutal. Acabou de sair agora mais uma notícia mostrando que o glifosato foi detectado no sêmen humano, né? Portanto, tinha sido detectado já no leite materno, tinha sido detectado nas fezes, tinha sido detectado em todos os vasos sanguíneos, etc. Então, nós estamos nos intoxicando por causa de um sistema que é basicamente um sistema globalizado, caracterizado por um sistema energético globalizado baseado em combustíveis fósseis e um sistema alimentar, entre aspas, porque ele praticamente não alimenta, baseado no qual o agronegócio brasileiro é uma peça-chave. Então, é uma situação crítica da mais alta gravidade possível. O Rio Grande do Sul vai sofrer outras catástrofes dessa ordem, possivelmente ainda mais graves no futuro muito próximo. Isso é um consenso científico. Uhum. Luiz, voltando aqui à questão do desenvolvimento capitalista, desenvolvimento econômico e a questão da política pública, da sustentabilidade possível, digamos assim. A sociedade tem que produzir bens, não tem jeito. A economia ou a condição humana já polui por si só. A pergunta é o seguinte: como é que a gente consegue compatibilizar? E essa palavra, economia sustentável, é uma palavra, o seu conceito é só para discurso ou está para implementar de forma substantiva na produção da vida daqui para frente? Eu acho que essa resposta tem que ser um pouco assim, modalizada, vamos dizer assim. Os males já criados são inevitáveis e, em grande parte, já irreversíveis. Então, não adianta achar que nós podemos restaurar o equilíbrio planetário tal como ele estava ocorrendo nos anos 60 do século XX. Já não é mais possível. Nós temos uma inércia também nesse processo. Portanto, essa inércia, por exemplo, quando você tem uma temperatura que faz com que se comece a degelar, os grandes glaciares, por exemplo, da Groenlândia ou da parte ocidental da Antártida, ela é irreversível. Não há energia humana capaz de fazer com que você retorne ao equilíbrio anterior. E isso vai levar, portanto, à elevação do nível do mar, com todos os impactos daí decorrentes. Esse é um exemplo, por exemplo. Algumas florestas tropicais e mesmo boreais já estão em fase de o que eles chamam de dieback, ou seja, uma morte espontânea, digamos, espontânea entre aspas, que já é em alguma parte reversível. Saiu hoje no jornal, por exemplo, que
As secas da Amazônia estão fazendo com que 1/3 da floresta amazônica esteja com muita dificuldade de se recuperar, né? Então, isso não significa que a Amazônia está já condenada, mas ela está num limiar, ela está muito próxima de um limiar onde ela entrará em colapso. Uma parte dela, muito importante, entrará em colapso. Então, vamos entender qual é a situação atual. A situação atual é uma situação já de prejuízos já inevitáveis e nós não vamos conseguir conter o aquecimento em 2 graus. Isso já existe uma inércia do sistema climático que mostra isso. Bom, nesse contexto, o que quer dizer sustentável? Sustentável significa criar uma economia que seja capaz de desacelerar esse processo e contê-lo nos níveis mais baixos possíveis, ainda possíveis. E isso é muito importante. Ou seja, se nós temos um planeta que se aquece 2 graus, nós estamos numa situação muito ruim. Se nós temos um planeta que se aquece 2,1 graus, nós temos uma situação ainda pior. Portanto, não é dizer que existe um limiar a partir do qual está tudo azarado e não tem mais nada o que fazer. Não, isso é o típico, é a conclusão mais errada possível. A conclusão correta é o seguinte: nós temos que caminhar para uma economia a passos de marcha forçada. Nós temos que caminhar para uma economia que seja capaz de conter o aquecimento nos níveis ainda acessíveis às nossas possibilidades de adaptação. Qual é esse nível? Nós não sabemos, mas nós sabemos que cada 10º de grau que nós conseguirmos evitar de aquecimento aumenta as nossas chances de adaptação. É isso que é hoje uma economia sustentável, uma economia que tem este foco. Então, eu definiria uma economia sustentável, José, da seguinte maneira: toda atividade econômica que contribui para a diminuição do impacto antrópico sobre o sistema Terra é uma economia de sustentabilidade. Toda economia que não contribui para diminuir esse impacto, essa interferência antrópica, essa interferência do homem nos equilíbrios planetários, não é uma economia sustentável, né? Agora, como é que isso se traduz concretamente? Obviamente, é acabar com os combustíveis fósseis. Primeira prioridade, são 2 prioridades fundamentais, né? Diminuir, sair dessa civilização termofóssil, né? Ou seja, uma civilização baseada na queima de combustíveis fósseis. Primeiro. Em segundo lugar, você decretar uma moratória de desmatamento e começar agora a investir recursos estratégicos na restauração florestal. O sistema econômico não tolera isso, né? O sistema econômico é um sistema que está baseado no paradigma do aumento, da acumulação de capital, do aumento da produção e consumo de energia, do aumento e produção de áreas destinadas à agricultura, à monocultura. E, portanto, esse sistema é incompatível com a nossa sobrevivência. Ou nós saímos do sistema, ou nós sabemos qual é o nosso futuro. O nosso futuro é um planeta inabitável, portanto, com sofrimento indizível para a maior parte da população mundial, se não para toda. Luiz, voltando 2 questões aqui importantes analisar: o papel da sociedade e o papel do Estado. Da sociedade, eu vejo o seguinte, que passa os ciclos eleitorais, políticos eleitorais, o tema ambiental é um tema que é presente, obviamente, mas isso não entra com um discurso de seriedade, tanto que os governos 1, 2, 3 propõem isso e não chegam a um resultado. E a sociedade, por sua vez, também não cobra de forma efetiva e também não colabora de forma efetiva. E o que falta para a gente nessa discussão da economia sustentável, com a qual eu concordo plenamente, é fazer um convencimento, primeiramente da sociedade, nós como consumidores e usuários dos serviços públicos, para consumir menos energia e ter uma vida mais agradável, digamos assim, mais sustentável ambientalmente. Mas como é que se faz isso, já que o sistema capitalista, que é o modelo de produção, é expansivo cada vez mais, que acumular, e as pessoas também estão no raciocínio capitalista da acumulação ad infinito. Então, como é que chegam numa equação mínima disso? Esse é o desafio, me parece, desse limite para imposto pela questão ambiental e climática da Terra. Olha, José, eu acho que a situação que você está descrevendo é uma situação exata, não há o que ponderar ou relativizar o que você está dizendo, é exatamente isso. E o que a gente tem que ter presente é o seguinte: em primeiro lugar, nós precisamos de um Estado forte. Em segundo lugar, não é do Estado que virá uma transformação fundamental.
embora nós precisemos do Estado, nós cometeríamos um erro crasso atribuindo ao Lula, ou a quem quer que seja, ou seu governo, ou outro governo qualquer de qualquer outro país, a missão de fazer isso, porque ele não fará, nunca fez, não está fazendo e jamais fará, porque não é da natureza do governo uma transformação radical. Os governos são feitos para manter o establishment, para manter a engrenagem funcionando, para transformá-la numa engrenagem eventualmente até mais eficiente. Então, a questão é maior ou menor eficiência da engrenagem da distribuição. Então, a questão que resta é o seguinte: bom, a sociedade organizada, as instituições da vida da sociedade civil, elas têm que, de alguma maneira, eleger governos melhores, antes de mais nada. Em segundo lugar, impor ao sistema político uma trajetória que não é aquela para a qual ele foi desenhado. E isso supõe que a sociedade entenda ela própria, que isso implica sacrifícios para ela mesma. Porque, evidentemente, ninguém quer sair da sua zona de conforto. Ao contrário, ela quer entrar numa zona de maior conforto, e é legítimo que isso seja dessa maneira, não há dúvida nenhuma. Então, quando o Lula fala mais picanha e carro, evidentemente ele está falando das duas coisas que são aquilo das quais nós temos que sair, né? Nós temos que sair de uma dieta baseada em nutrientes animais, porque 70%, 80% do desmatamento da Amazônia decorre historicamente da abertura de pastos, e isso continua da mesma maneira. E nós temos que sair do transporte privado, baseado em motor de combustão, e, sobretudo, do transporte individual. Nós temos que partir para um transporte coletivo, eletrificado, de boa qualidade, que atenda às necessidades da população. Isso supõe o quê? Reverter completamente os investimentos estratégicos da sociedade, né? Os bens estratégicos da sociedade são energia, alimentação e mobilidade, né? São esse núcleo fundamental, sem o qual você não tem educação, você não tem a saúde, você não tem mais nada. Então, esses grandes setores estratégicos eles têm que estar agora condicionados pela sociedade a um objetivo que não é o atual, né? Mas quando você quer resolver tudo numa palavra só, essa palavra é uma capacidade política das sociedades de reivindicar uma real democracia, ou seja, que os investimentos atendam aos interesses da sociedade, não de grupos privados, né? É fácil fazer isso? Não. Se fosse fácil, já teria sido feito, né? É extremamente difícil e requer um salto de qualidade na compreensão do problema de parte da sociedade. Grande parte dessa tarefa está sendo feita aqui agora, né? Estamos conversando exatamente para tentar esclarecer, para tentar divulgar, para mostrar exatamente essa necessidade. Perfeito. Voltando à questão da economia sustentável, já que o objetivo é discutir por que houve esse desequilíbrio climático no Rio Grande do Sul, está ligado certamente à sustentabilidade ambiental que não houve, com política pública definida pela sociedade e pelo Estado, obviamente, né? E isso tem que ter uma preocupação fundamental, como tu falou, desde a questão da dieta humana, que hoje é baseada na carne bovina, digamos assim, que destrói as florestas, falou muito bem. A questão da poluição, que é uma questão gravíssima, hoje a poluição exacerbada, principalmente de bens duráveis, que hoje vimos aí nas reportagens dos jornais de hoje, milhares de toneladas de resíduos sólidos serão despejados em Porto Alegre porque não tem onde colocar. Isso é poluição, que gera mais poluição, quer dizer, é um ciclo. O que a economia de energia, falamos há pouco, isso é importante. Criação de políticas ambientais mais restritivas, não tem jeito. Aí entra a questão do governo mais eficiente, mais duro, essa questão da volta às matas ciliares, a área de amortecimento de rios, etc., etc. E a questão fundamental é a conscientização humana, quer dizer, a conscientização de todos nós, que nós estamos numa galáxia, estamos todos juntos, que não é um problema do partido 1, 2, 3, é da sociedade, e temos que ter um modelo de produção mais compatível. Portanto, eu falei genericamente várias coisas que resumem, digamos, a nossa conversa de hoje. E você, Luiz Marcos, seguinte, a minha pergunta é,
qual é o limite? Até onde nós podemos irmos isso? Já que, digamos o seguinte, a discussão nossa, eu acho que esse é o erro nosso, nós discutimos um tema pós-catástrofe e não discutimos antes. Nós não temos uma política de precaução. Ali, voltando no princípio da precaução ambiental, da produção da história da humana, você é doutor em história, sabe disso. Como é que a gente pode fazer de imediato, digamos, os primeiros gestos que nos protejam dessas catástrofes futuras, já que virão várias, como tu falou muito bem, e que certamente serão verdadeiras, por uma questão colocada até na história. Olha, José, é uma pauta com muitas gradações, né? Uma pauta de ação com muitas gradações. Basicamente, quando você olha o mundo à sua volta, você percebe que os grandes problemas dos quais estamos falando aqui agora, energia, alimentação, transporte, etc., são problemas globais, né? São problemas globais. Portanto, nós temos, no big picture, né, na grande paisagem, nós temos problemas que só podem ser atacados efetivamente por uma nova governança global. Tem que ser democrática e que tem que ser construída a partir da superação dessa ordem jurídica baseada vamos dizer assim, na soberania nacional absoluta, porque os Estados Estados-nação fazem o que bem entender e não existe nenhuma autoridade acima deles. Então, isso tem que ser reconstruído. Claro que isso é um processo longo, é um processo que envolverá uma outra ordem econômica global e assim por diante. Descendo do nível mais geral para os níveis mais concretos, nós temos claramente o seguinte, quer dizer, quando você detecta um grande problema no Brasil e você procura a cadeia das causas, você encontra uma causa fundamental, e essa causa fundamental, em 99% dos casos, é o agronegócio. O agronegócio é o responsável pela destruição da mata, da vegetação nativa do Brasil, é o responsável pela maior parte da poluição, é o responsável por grandes regressões nos direitos humanos, trabalho análogo à escravidão, etc., etc. Então, o agronegócio tem que ser enquadrado pela sociedade brasileira. Nós temos que sair do agronegócio e voltar para a agricultura, que é outra coisa completamente diferente. É uma produção de alimentos baseada na proximidade entre o produtor e o consumidor. Se trata de exportar a soja lá para a China, não é mais isso que a gente precisa, não pode, não é assim que funciona. Então, nós temos que enquadrar o agronegócio, temos que superar o agronegócio. E existe um modelo de economia no Brasil, de economia agrária, que é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que já mostrou que é possível você produzir para a população arroz, por exemplo, e outros grande quantidade de outros produtos, próximos à população, sem agrotóxicos, baseados num sistema cooperativo que gera renda para os trabalhadores, né, e leva a comida para o prato da população a preços mais módicos, assim por diante. Então, temos um modelo, não precisa inventar o modelo, precisa apoiar o modelo que existe. Agora, no nível mais elementar e mais imediato agora, que é tão importante quanto os mais gerais, nós temos uma eleição agora, em outubro de 2024, de prefeitos e vereadores. Nós temos que entender que é assim, é nas cidades, é nos municípios, é no nível legislativo e executivo dos municípios que se decidem coisas cruciais. Então, se nós tivermos hoje uma campanha capaz de renovar esse quadro de dirigentes que é catastrófico hoje, catastrófico, e elegermos candidatos que tenham uma pauta mais amistosa com a população, né, e não baseada, capturada pelos interesses econômicos dos grandes grupos, etc., etc., nós vamos dar um passo gigante, que nem parecerá tão gigante, mas é gigante. Agora, é muito difícil fazer isso. Por quê? Porque nós temos muito pouco tempo para fazer isso, nós temos uma máquina de propaganda da grande imprensa corporativa, etc., etc., que vai sempre apoiar os candidatos de sempre, aqueles candidatos que só agravam o problema. No caso de São Paulo, por exemplo, Nunes, né, Ricardo Nunes, que é um filhote do Bolsonaro, né, não é outra coisa senão um filhote do Bolsonaro, apoiado explicitamente pelo Bolsonaro de resto. E nós temos, de outro lado, uma figura que vem das lutas sociais, que é o Boulos, e que imprimiria uma marca na cidade de São Paulo fantástica.
E nós temos um conjunto de vereadores, de candidatos à vereança, que podem mudar a fisionomia da política em São Paulo. Eu estou falando de São Paulo, poderia falar do Rio de Janeiro, poderia falar de qualquer outra cidade, grande ou pequena. Então, qual é a tarefa hoje, agora, né? No dia 21 de maio de 2024? Bom, solidariedade àqueles que são os flagelados do Rio Grande do Sul, antes de mais nada, e não apenas no Rio Grande do Sul, está acontecendo coisas não tão graves, mas ainda assim muito graves, em outras partes do país, inclusive em Santa Catarina. De outro lado, nos compenetrarmos da necessidade de fazer uma campanha eleitoral, escolher os bons candidatos a vereadores, aqueles que têm claramente exigido dos candidatos um posicionamento em relação a isso tudo que nós estamos falando, né? Porque a gente não... Eles falam, não, vote em mim, que eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou isso ou aquilo, eu vou trazer tudo para você, etc, etc. Não, eu quero saber, de fato, qual é a sua pauta para eu poder cobrar depois. Então, isso é consciência política. E a consciência política tem que ser muito investimento na questão da consciência política. Mas digo uma coisa a você, José, que eu acho que é muito importante. Houve agora uma pesquisa que foi feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Educação, do Comitê Gestor de Percepção da Ciência, que mostrou uma população brasileira muito mais consciente desse problema do que muita gente imaginava. Então, você está falando de pessoas que 90% estão conscientes da questão da mudança climática, 78% estão sabendo que essa mudança climática é antropogênica, ou seja, é causada pelas atividades humanas, e 58%, se a minha memória não falha, entende, inclusive, que ela é causada pelo gás carbônico, pelo CO2, pela emissão de gás. Então, isso mostra, se nós fizéssemos essa pesquisa no Congresso Nacional, eu tenho certeza de que a sociedade brasileira está sabendo muito mais do que os seus representantes, entende? Então, nós temos o potencial para mudar essa fisionomia nessas eleições já agora de outubro de 2024, mas temos que ter essa percepção de que nós temos que mudar a relação entre o governante e o governado, né? Essa relação é uma relação hoje que é deletéria, é totalmente destrutiva. Muito bem, Luiz. Voltando aqui à questão desse conflito aparente e verdadeiro entre o mundo empresarial, digamos assim, não só do agronegócio, mas do industrial também, que são potencialmente poluidores, com a questão do Estado, que o Estado estabelece os licenciamentos ambientais e os licenciamentos de implantação de parques industriais, etc. E é corrente o discurso que o sistema nosso de proteção ambiental não é bom. Eu sou estudioso desse assunto, eu acho sim que teríamos que ter um padrão nacional de comportamento e não deixar para os municípios, digamos, legislar sobre isso, porque é uma questão nacional. E aí ficou claro agora com a enchente do Rio Grande do Sul que não dá para deixar para os municípios licenciarem sobre córregos, sobre rios, etc., porque é uma questão nacional, porque impacta todo mundo direto ou indiretamente. E aí a pergunta que eu faço é uma pergunta também difícil. Como é que se faz uma boa regulação para mediar isso entre interesses econômicos, que são legítimos muitas vezes, e ilegítimos muitas vezes, e a questão do Estado, um Estado democrático que tenha objetivo controlar uma saúde, uma sanidade perfeita da sociedade ou assemelhado. O que é uma regulação boa, digamos o seguinte? Você pode falar coisas assim, nós podemos falar o que é necessário em termos de radical e em termos do dia a dia, né? Radical. Nós temos que acabar com o sistema financeiro. Um banco público, que é aquilo que você precisa para movimentar a economia. Veja, de 2016 a 2023, os bancos, 60 maiores bancos do mundo, 60 maiores bancos privados do mundo, investiram a bagatela de 6,9 trilhões, com T, trilhões de dólares na indústria fóssil. Se eu fosse um banqueiro, José, eu faria exatamente isso. Porque aquilo que me dá dinheiro, a minha profissão não é ganhar dinheiro? Bom, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Eu vou investir em combustíveis fósseis. Então, não é que eles são malignos, eles estão fazendo o trabalho deles. O trabalho deles é investir para obter a maior taxa de lucro possível para os seus acionistas.
Então, esse sistema não é uma questão de que eles têm o bom banqueiro e o mau banqueiro, não é esse o ponto. Não é um problema, é um problema de que a forma através da qual a sociedade está gerindo os seus recursos é uma forma perversa, porque ela está financiarizada e a função da finança é ganhar dinheiro e não resolver problemas sociais. Então, você acaba com o banco. Agora, é fácil fazer isso? Não. É difícil fazer isso? É dificílimo? É impossível? Talvez até seja, mas a gente tem que tentar. Isso no nível, né? Peguei um exemplo grande, vai. Mas vou pegar um pequeno exemplo. Vamos fazer uma legislação mais severa e, sobretudo, vamos fazer... Porque a legislação no Brasil não é ruim. Pode ser milhões de vezes melhor. Mas ela não é péssima, é melhor do que muitos países. O problema é que ela não é aplicada. Então, quando você tem um país como o Brasil, um governo como o Lula, que jogou grande parte do seu prestígio internacional na questão da Amazônia, e não é capaz de dar um salário mínimo e reconstruir o IBAMA está em greve até hoje, enquanto ele está dando dinheiro à beça aí para plano safra, para isso tem dinheiro, mas não tem dinheiro para você pagar corretamente o funcionário do IBAMA, que é crucial para a aplicação da legislação ambiental no Brasil. Então é uma contradição brutal, quer dizer, o Lula entrou na COP28, lá em Abu Dhabi, como um herói, mostrando níveis de desmatamento menor, etc, etc. E saiu como um vilão, ele saiu o Brasil entrando na OPEP, na OPEP Plus, tá certo? Quer dizer, é um nível de incoerência, e isso a sociedade tem que cobrar. Agora, cobrar nas pequenas coisas também, tá certo? Cobrar no fato de que a empresa X está jogando seus rejeitos num lugar que não pode cobrar, ir lá, processar, tá certo? Porque se não houver esse controle no cotidiano, no dia a dia, não adianta, a grande figura não vai acontecer, isso tem que acontecer aqui no pequeno. Então, associações de bairro, proteção do bairro, tudo isso é fundamental. Né? Estão querendo desmontar uma praça para montar um prédio lá, não pode. A associação de bairro vai lá e proíbe, entra na justiça. Esse pequeno é tão importante quanto o grande, quanto você acabar com o banco, por exemplo. Né? Porque você não acaba com o banco se você não conseguir nem se organizar nesse nível. Então não existe, a pessoa fala, não, vamos pensar globalmente e agir localmente, legal, mas a gente tem que pensar que existe de fato um vínculo muito grande entre uma coisa e outra. Uhum. Né? Então, isso significa o quê? Sociedade civil organizada. Uhum. Uhum. Gostei, porque tu faz dois paralelos distintos de atuação importante estratégica, então, local e, entendeu? Macro, etc. Claro. E a questão, obviamente, não é questão apenas regulatória, que a regulação é boa, o que falta é a execução. Já dizia Montesquieu, né, que quando ele viaja, não pergunta se existem leis boas, existe executam as leis boas. Esse é o segredo, né? Claro. Luiz, para nós encaminharmos já para os finalmente, me chama a atenção dos biomas, por exemplo. O bioma Amazônia, por exemplo, tem repercussão mundial, global, e o Brasil é exposto a isso. Enquanto o bioma, por exemplo, Pampa e o bioma Mata Atlântica, que foi devastado muito pelo agronegócio, etc., no sul do Brasil, isso não chama atenção. E como é que nós poderíamos fazer também essa discussão de biomas? Por que um chama atenção mais que o outro? Pela divulgação da imprensa, etc., e por que isso não chama atenção, digamos, dos experts políticos da sociedade pelo desmatamento brutal que houve no sul do Brasil, da floresta atlântida? Hoje parece que apenas 12% só do que tinha no passado. Quer dizer, virou lavouras, virou plantações, etc. Como é que você resolve essa encrenca de biomas? Olha, no caso do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais brutalmente perdeu vegetação nativa. Saiu um trabalho, agora, pouco tempo atrás, do MAP Biomas, mostrando que de 1985 a 2022, veja, 85 não é a época dos meus avós. Eu que já sou velhinho aqui, eu me lembro muito bem de 85, tá certo? É um período de tempo muito curto. De 85 a 2022, o Rio Grande do Sul perdeu 22%, quase um quarto
da sua cobertura vegetal nativa. Isso é um processo. O Rio Grande do Sul, em 2015, tinha apenas 7,9% da sua cobertura da Mata Atlântica, 7,9%. Como você disse, na média nacional era 12%. Em 2022, caiu de 7,9% para 7%. Perdeu quase 1 ponto percentual dessa cobertura. Então, quando você vê o que acontece, e as florestas são fundamentais, a manta vegetal é fundamental para você reter as águas. Elas são esponjas, as matas ciliares, como você disse, são fundamentais porque elas contêm, não é? Elas são capazes de manter. Quando você desmata, o que acontece? Você cria erosão. Essa erosão leva ao que os rios ficam menos profundos. E, portanto, eles extravasam mais facilmente. Então, isso é a culpa de quem? Mais uma vez, lamento se eu sou um pouco monótono, mas é o agronegócio. Certo? Então, se você não ataca, se você não, pelo menos, identifica o culpado, porque o Eduardo Leite, claro que ele é o culpado, mas ele é um cara que foi eleito pelo agronegócio. Né? Então, nós temos que entender que o agronegócio é o grande adversário da sociedade brasileira. Se a gente começar a entender isso, o primeiro passo é o mais difícil. Daí decorrem as coisas lógicas. Você tem que, então, ter políticas claras em relação a isso, tá certo? Mas é essa a questão. Quer dizer, o desmatamento do Rio Grande do Sul, e não só do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina e do Paraná, do Sul, e o resto do Brasil também, mas estamos pegando aqui o caso do Sul, mas se você pegar o que está acontecendo com a Caatinga, por exemplo, é brutal. O Cerrado, na Bahia, em Minas Gerais, brutal. Não, já que o assunto é Rio Grande do Sul, é o sul do Brasil, vamos falar dele. É brutal, e é particularmente brutal, e nós temos que perceber que a questão da mudança climática e a destruição da manta vegetal são os dois grandes responsáveis por essa catástrofe, porque é uma catástrofe que eu chamo de catástrofe crime, né? Porque o lado do crime é o lado dos governantes que foram advertidos em 2013 pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, foram advertidos em 2015 pelo documento Brasil 2040, foram advertidos em 2019 por um trabalho do Carlos Nobre, foram advertidos em 2023 novamente pelo CEMADEM, né? O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, de que haveria essa catástrofe agora, e o governo não fez nada. Né? Então, dizer que foi surpresa, que era alguma coisa imprevista ou imprevisível, é completamente falso, né? É falta de vergonha. Né? Uhum. Viu, Luiz, e me chama em espécie todos os problemas, advertências, já noticiadas de forma antecipadas, etc., os problemas do Rio Grande do Sul, já que lá a tragédia se acometeu com força brutal, que eu chamo da pata do mundo, bateu no Rio Grande do Sul agora, estragou toda a infraestrutura, matou gente, etc., deu esse problema dramático nas grandes cidades próximo a Porto Alegre, etc. E me chama a atenção, em espécie, que o Rio Grande do Sul, lá nos anos 60, 70, foi onde começou os grandes debates ambientais. Claro. Isso, olha o retrocesso histórico colocado. José Lutzenberg, lá atrás, os outros publicações, etc., congressos mundiais no Rio Grande do Sul sobre meio ambiente, contra aquela empresa que poluía muito, chamada Borregar, que trocou de nome, que poluía Porto Alegre, etc. Começou lá nos anos 60. Quer dizer, houve um avanço histórico de produção acadêmica, científica, política, e houve uma regressão. E hoje, digamos assim, o Rio Grande do Sul, infelizmente, é um estado profundamente decadente no campo cultural e político. E mais que isso, das decisões, quer dizer, as decisões são todas contra o meio ambiente. E a natureza foi lá e se vingou, parece que botou a pata do mundo massacrando isso. E havia o Fórum Social Mundial em 2001, que começou no Rio Grande do Sul, né? Que era uma mobilização notável da sociedade, um outro mundo é possível, lembra? Esse era o lema, um outro mundo é possível. Então, participei, claro. Né? Então, quer dizer, e aí você tem os deputados gaúchos no Congresso Nacional, que são não vou dizer que são os piores, mas são entre os piores na desmontagem do que resta da legislação. Né? Então, nós temos uma contradição completamente antagônica entre os interesses da sociedade e esses políticos que têm que ser desalojados do poder e dar lugar a políticos eleitos com um perfil intelectual, moral, adequado à sociedade brasileira, às necessidades da sociedade brasileira. Depende da gente.
depende da gente, né? Isso é a grande questão. Nós temos que falar. Luiz, para nós encerrarmos a última indagação que eu faria a você. Como tu falou, o Lula foi reconhecido pelo mundo, digamos o seguinte, como um homem que defende o sistema ambiental, preocupado com isso, etc. Isso para antepor o governo passado. Isso é verdadeiro. E como é que fica a imagem do Brasil agora, que tinha toda essa nobreza de discurso, sendo que no seu próprio país, no seu território, é cometido de tamanha gravidade? Como é que fica? Como é que a gente recupera essa imagem, digamos assim? Nós temos que ver, a situação é, como você disse, quiser dizer, que todo dia a gente tem que agradecer ao Lula pelo fato de não ter salvado do fascismo. Então, isso aí não pode esquecer. É uma grande virtude, perfeito. A gente não pode esquecer isso. Pelo contrário, tem que lembrar sempre. Agora, o Lula não está à altura nem do próprio discurso dele, que já era um discurso bastante limitado, mas não está cumprindo aquilo que que foi o discurso que o elegeu. Então, você tem hoje o Ministério, por exemplo, dos Povos Originários, com a Sônia Guajajara, que está lá como uma peça decorativa na governança. A Marina Silva perdendo muitíssimo do seu prestígio, não é? Para figuras como Alexandre Silveira, Ministério das Minas e Energia, que só fala em explorar petróleo na margem equatorial do Brasil, na foz do Amazonas e coisas do gênero. E a mesma coisa o ministro da Agricultura, Favaro, também, que é um cara que fica fazendo churrasco aí com o agronegócio, tá certo? Quer dizer, é uma caricatura de um ministro da Agricultura. Então, a gente tem que cobrar do governo Lula uma postura mais coerente com aquilo que era o discurso pelo qual ele se elegeu, de um lado, e, de outro lado, entender que não é dizer papai Lula, faça aquilo que nós precisamos fazer. O Lula não é o papai de ninguém, o Lula é uma pessoa que está gerindo pressões e ele vai ceder para quem fizer mais pressão. Se nós não fazemos pressão, quem fará é o agronegócio, que já está fazendo e vai levar. Então, depende, mais uma vez, da capacidade que a gente tem de pressionar o governo para que o governo atenda às demandas que são legítimas da sociedade brasileira e denuncie, desmoralize esses deputados aí, senadores, que são uma catástrofe do Brasil, são representantes do agronegócio, basicamente são representantes do agronegócio. Tá bem. Obrigado, tá bem? Então, Luiz. Eu que agradeço, José. Deixa eu só falar uma coisa importante que tu falou, eu quero sublinhar. Isso tudo, a pergunta era se é um desastre natural ou erro da ação humana. Obviamente que tem as duas coisas, tem a questão da natureza, mas tem a ação humana, obviamente, que podíamos mitigar se a gente tivesse umas precauções possíveis e palpáveis. E nós sabíamos previamente o que ia acontecer e vai acontecer de novo, infelizmente, essa é a realidade. E você falou uma coisa que eu gostei muito, depende de nós. Quer dizer, não terceirizar essa função ambiental para o pai Lula, o pai governador, o pai prefeito. A sociedade como um todo tem que se juntar e fazer desde o pequeno incidente do lixo sólido para não poluir o rio, etc., até as macro decisões políticas internacionais. Com essas palavras, eu convido você para fazer o encerramento e nós terminarmos a sessão. Olha, eu só tenho a agradecer, foi um diálogo super importante, produtivo. Conte comigo aí para uma próxima, se vocês quiserem. E vamos em frente. Nós temos uma missão aí, essa missão política desse ano 2024, que é, de um lado, tentar diminuir, né, o sofrimento do povo gaúcho, claro, e, de outro lado, responsabilizar os políticos e transformar essa responsabilidade em algo produtivo, que nessas eleições aí de outubro. A gente tem que mudar, tem que virar o jogo. Tem que começar por essas eleições de outubro aí, gente. Tá bem. Um grande abraço aí a todo mundo. Obrigado, então, Luiz Marques, professor aposentado, colaborador do Departamento de História da Unicamp. Boa noite, obrigado a todos. Até outro dia. Tchau, tchau.